Dia, sexto ano, tudo bem? Espero que vocês tenham descansado, tenham aí aproveitado o nosso feriado, né? Do dia 7 de setembro, aí, o nosso recesso. E vamos hoje dar continuidade, né, às nossas atividades, falando sobre o modo indicativo, especificamente sobre os pretéritos. Nós já estudamos em outros momentos os modos verbais e sabemos que o pretérito faz parte, o modo indicativo é um modo verbal, é aquele modo que expressa fato certo, e os pretéritos fazem parte dos tempos verbais. Nós temos três tempos básicos, né, verbais, chamados de presente, pretérito e futuro. O nosso pretérito nós já sabemos que representa o passado, e hoje especificamente nós vamos dar atenção aos três pretéritos que compõem o modo indicativo. Então, só relembrando que o modo indicativo é um modo verbal, ele expressa um fato certo. Pretérito é um tempo verbal e ele representa o nosso passado. E logo em seguida nós estaremos fazendo então as atividades das páginas 14 a 16. Então, olha só. Lá no modo indicativo, eu gostaria que vocês colocassem aqui do lado aqui para mim, ó, dos dois pontinhos, fato certo, que é exatamente o que o modo indicativo expressa. Ok? E aqui embaixo, vocês vão passar um marca-texto para mim, onde diz assim, ó, modo verbal. Suposição, é o que cada tempo, né, cada modo, desculpa, representa. O modo indicativo é certo, subjuntivo duvidoso, incerto, e o imperativo que nos presentes lá nos textos instrucionais são aqueles que indicam comando, né, uma ordem, um pedido, uma solicitação. Modo indicativo. Vocês vão passar aqui para mim, ó, exatamente onde eu vou pedir. Modo indicativo, executada de maneira definida. Por isso que aqui vocês anotaram do lado do modo indicativo, fato certo. A tia vai repetir para quem chegou agora. Do lado do modo indicativo, aqui do lado dos dois pontos, vão colocar fato certo. Modo verbal, passando o marca-texto aqui. Vocês vão, dentro do parênteses, certeza, suposição, página 14. Modo indicativo, marca-texto aqui. Executada de maneira definida, não permitindo dúvidas sobre o fato, porque dúvidas é o modo subjuntivo que vai trabalhar com essa ideia, ok? Continuando aqui, ó, tempo verbal. Localiza um fato no tempo, passado, presente ou futuro. Então, vocês vão passar o marca-texto aqui, ó, em tempo verbal e até a palavra futuro. Essa parte todos já vimos, né, em outros momentos, em outros exercícios, e agora nós estamos aí dando atenção ao nosso pretérito. Então, destacando essa parte aqui, vamos dar continuidade aqui, ó. Pretérito, tempo verbal que expressa um fato ocorrido antes do momento em que se fala, ou seja, no passado. Marca texto apenas na palavra pretérito e na palavra passado. Agora, esse passado ou pretérito, ele vai se dividir de três maneiras: o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Visto em outro momento, nós vimos que o pretérito perfeito é aquela ação concluída. O pretérito imperfeito é aquela ação no passado que ainda durou um determinado momento. E o pretérito mais que perfeito, ele faz uma relação a um fato do passado. Então, olhem só. Aqui, pretérito perfeito. Vocês vão passar o marca-texto aqui para mim, por favor, no pretérito perfeito. E do lado aqui, ó, trata-se de um fato ocorrido e finalizado no passado. Ok? Essa parte está na página 15. Então, nós vimos aí que o pretérito perfeito é exatamente aquilo que eu mencionei para vocês, uma ação 100% concluída. Agora aqui embaixo, ó, pretérito imperfeito.
transmite a ideia de continuidade, isto é, de algo que ocorria com frequência. Marca texto nessa parte aí, para que daqui a pouquinho vocês possam utilizar de maneira correta nos exercícios. Pretérito mais que perfeito exprime um fato ocorrido antes de outro fato no passado. Então vamos lá, destacando tudo isso, se o pretérito perfeito é um fato ocorrido e finalizado, eu já estudei, ponto. Fato concreto finalizado. Se o pretérito imperfeito transmite a ideia de continuidade, eu brincava muito neste lugar. Então, ó, é algo que ocorria com frequência. Os alunos saíam quando o diretor entrou na sala. Ocorria com frequência também. E o mais que perfeito, um fato, né? Ele vai expressar um fato ocorrido antes de outro no passado. Ele já saíra quando sua irmã entrou em casa. Ó, ao passado aqui e outro passado aqui. A peça teatral já iniciara quando ela chegou. Ó, fato passado, entrou e chegou. E aqui nós temos o verbo também no pretérito mais que perfeito, que indica um fato ocorrido antes de outro no passado. Se eu colocar acento aqui, ó, no último A, vira futuro, ok? Então tem que ter muito cuidado com esses acentos aí, senão o pretérito mais que perfeito pode virar um futuro. E uma observação, ó, atenção. O pretérito mais que perfeito é um tempo pouco usado, pois os falantes da língua costumam substituí-lo por locuções verbais, como no exemplo a seguir. O que é locução verbal, pessoal? Dois verbos juntos, onde o primeiro é chamado de auxiliar e o segundo principal. Então, é muito comum nós substituirmos, então, o pretérito mais que perfeito por uma locução verbal. Quando eu liguei a TV, ó, liguei já indica passado. O filme já tinha terminado. Então, ou seja, o pretérito mais que perfeito é um fato ocorrido antes de outro no passado. Então, não repare que eu liguei aqui, ó, está no passado e tinha terminado também. Bem, diante dessas informações, nós vamos dar, então, continuidade a esses exercícios e agora todo mundo com lápis na mão. Vocês vão pensar, vão responder para mim enquanto eu estou lendo. O exercício pede o seguinte: complete os espaços utilizando no pretérito imperfeito os verbos que estão entre parênteses. Esse pretérito imperfeito é aquele pretérito que indica um passado com a ideia de que algo ocorria com frequência. Então, vocês vão transformar os verbos que estão aqui, ó, em formas nominais. O que são formas nominais? Verbos na sua forma original com a terminação R. Vocês irão conjugá-lo aqui no pretérito imperfeito, no passado, dando essa ideia de que algo ocorria com frequência. Detalhe, precisam verificar se o verbo será colocado no singular ou plural. Ó, focas e golfinhos. Eu tenho um sujeito composto, dois núcleos. Então, o meu verbo não pode ficar no singular. Aí vocês vão colocá-lo aqui para mim, então, no pretérito imperfeito. Dias Point e Halipsland, onde, ó, dois nomes também. Então, o verbo é viver. Vocês, então, terão que colocá-lo aqui no pretérito imperfeito, levando em consideração se o nosso sujeito é simples ou composto. Ele pode ser simples com um núcleo no singular, pode ser simples com um núcleo no plural, e pode ser composto, como nós acabamos de ver nos dois primeiros exemplos. O mar, subitamente, ó, o verbo é mudar. O mar, um núcleo só que é mar. Então, nós estamos falando singular. Agora, olha de baixo. O vento forte e as ondas formadas. Então, agora eu tenho vento e tenho ondas. Dois núcleos para o meu sujeito. Então, isso já traz a ideia para mim de quê? Plural. Vocês irão, então, colocar todos esses verbos no pretérito imperfeito, levando em consideração singular e plural do exercício. Prestem atenção que o pretérito imperfeito é um passado que indica algo que ocorria com frequência.
Então, tem que prestar bastante atenção nessa informação aí. Enquanto vocês estão pensando, né, lá no 15, ou já responderam, lá na página 16, o exercício 2 já pede o contrário. Agora nós teremos o pretérito perfeito. Qual é a ideia do pretérito perfeito? Ação concluída. Por isso ele recebe o nome de perfeito. O que vocês irão fazer agora? Vão fazer a mesma análise que foi feita no exercício 1. Primeiro, vocês verificarão se o verbo será colocado no singular ou no plural. É a primeira coisa que eu tenho que verificar. E a segunda, o meu passado, chamado de pretérito perfeito, tem que me indicar que a ação foi finalizada, diferente do imperfeito. Então, nós temos aí os verbos errar, vir, voar e partir, todos no infinitivo, ou seja, com a terminação R. O infinitivo é uma das formas nominais, e aí vocês irão conjugá-lo no singular ou no plural, no pretérito perfeito, que indica ação concluída. Então, verifiquem aí se vocês precisaram usar o verbo no singular ou no plural. Como que eu vou fazer isso, professora? Vocês vão olhar o núcleo do sujeito. Se é um núcleo com apenas, né, um núcleo só, aí é um sujeito simples, porém esse núcleo pode estar no singular ou no plural. E o sujeito composto já indica 2 ou mais núcleos, aí não tem opção, só podem usar no plural. Enquanto vocês estão respondendo o número 2, eu gostaria que todo mundo estivesse fazendo. Daqui a pouquinho a gente vai fazer a correção, mas o importante é que vocês respondam antes do gabarito. Até porque, como eu já informei, na próxima semana vocês farão uma atividade específica sobre modos verbais. Então, vocês vão ver o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Enquanto a galera está finalizando o 2, eu vou explicar o exercício 3. Na frase eu amei, mas não o amo mais, o verbo amar encontra-se respectivamente. Respectivamente, pessoal, lá na resposta, vocês vão ter que assinalar a letra que dá a resposta em ordem, por isso que é respectivamente. Em que tempos do indicativo? Ou seja, você vai ter que descobrir primeiro qual é o tempo do amei e qual é o tempo do amo. Então, respectivamente, significa, primeiro, achar a resposta para o amei e logo em seguida amo. Então, vocês vão analisar da letra A até a letra E vão marcar um X nessa alternativa. Lembrando que só de ler a frase número 3, eu já identifiquei que eu tenho 2 tempos verbais diferentes. O que é tempo verbal, professora? Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Esses são os tempos verbais que compõem o modo indicativo. Qualquer coisa, vocês podem consultar lá os tempos verbais que vocês têm aí no próprio livro de atividades, que vocês estão usando agora, para que vocês possam fazer essa comparação. Vocês têm lá na página 10 do caderno de atividade, modos e tempos verbais para vocês relembrarem quais são eles, foi de uma outra aula. E aí, prestando bastante atenção no exercício. Lembrando que número 3 é uma alternativa só, tá? Eu vou marcar, por exemplo, a A, porque a primeira parte responde o primeiro verbo, e vou marcar uma outra letra, por exemplo, a D, porque é a segunda parte relacionada ao segundo verbo. Não. Respectivamente, é na ordem em uma única alternativa. Estou vendo algumas pessoas sinalizando ali para mim que já responderam, e tem outras pessoas que até agora não me falaram nada. Então, eu estou partindo do princípio que estão respondendo também. Enquanto isso, quem for respondendo, ok, Davi, obrigada, vai sinalizando para mim. Ok, Natan também, Helena.
Enquanto a galera tá lá falando para mim que tá ok, que já respondeu ou está respondendo, eu vou explicar o 4. Diz assim: nas frases abaixo, identifique os verbos e escreva em que tempo verbal se encontra. Galerinha, duas coisas que vocês irão fazer nesse exercício. Identificar, vocês poderão circular o verbo ou sublinhar o verbo. Aí fica a critério de cada um. Vocês irão fazer isso na própria... Ok, Matheus? Vocês farão isso na própria frase ou circulam ou sublinhem o verbo. E nessa linha aqui de baixo, vocês vão dizer para mim que tempo verbal se encontra o verbo. Lembrando que tempo verbal é presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Lembrando que o exercício ele está trabalhando exatamente com a questão de tempo verbal. Então, no exercício 4, são duas coisas que vocês irão fazer. A primeira é identificar o verbo. Eu aconselho não passar marca-texto agora e esperar a correção primeiro, tá? Então, vocês podem circular ou sublinhar. E na linha de cada letra, vocês vão dizer para mim que tempo verbal esse verbo que você marcou está. Por exemplo, eu marquei um verbo lá e para mim ele está no pretérito perfeito. Então, você vai colocar pretérito perfeito do indicativo. Ou futuro do presente do indicativo, ou presente do indicativo. É o que vocês irão fazer no exercício número 4. Primeiro passo é identificar o verbo. O segundo é falar para mim qual é o tempo verbal em que ele se encontra. Não esqueçam de fazer isso, tá? Porque semana que vem eu vou colocar um exercício semelhante a esse na atividade avaliativa. E aí, se você responder apenas o tempo verbal e não identificar o verbo, ou o contrário, você perde metade da questão. Então, tem que ficar bem atento a isso aí. Enquanto isso, eu vou já explicando a questão 5 para que vocês possam ir fazendo. Em que tempo e modo verbal se encontra o verbo em destaque? Duas coisas vocês terão que fazer no exercício 5. O tempo são todos esses que eu mencionei. Quais são os modos verbais? Quem está com dúvida, volta um pouquinho lá na página 10 do livro de atividades que vocês estão com ele em mãos. E lá vocês vão dizer para mim que modo verbal esse verbo está. São 3 modos verbais que nós temos. O modo indicativo, indica fato certo. Modo subjuntivo, fato duvidoso, incerto. E o modo imperativo, que decide afirmativo ou negativo, são os verbos que vão trazer a ideia de comando, de ordem, de pedido e solicitação. Então, vocês farão duas coisas aqui no exercício 5. Vão identificar para mim qual é o tempo, se é presente, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, se é imperativo, afirmativo ou negativo. E o modo verbal, logo em seguida, ao lado, vocês vão dizer para mim se está no modo indicativo, no modo subjuntivo ou no modo imperativo. Aí, mais uma vez, vocês têm a opção de consultar a página 10 do livro de atividades, para vocês lembrarem lá o que nós vimos na aula anterior sobre isso. E logo em seguida, agora respondo o que o uso desse tempo verbal, ou seja, essa pergunta aqui depende do que você vai colocar aqui, nos informa a respeito da sequência dos fatos ocorridos. Falei isso quando eu expliquei sobre os pretéritos, hein? Fica a dica aí. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Consultem lá a página 14 e a página 15 também, para que vocês possam aí colocar essa resposta número 5 de maneira completa, hein? Lembrando que 5, a primeira pergunta, são duas coisas que vocês terão que responder, ok? E aí eu estou esperando vocês finalizarem. Cauã, eu vi essa notícia ontem, né?
Parece que começou a funcionar algumas instituições ontem. Aqui nós estamos aguardando, né, a posição do nosso governador. Aí, por enquanto, a gente ainda não sabe. Vamos lá, ó. Só vi uma pessoa, que foi a Daniela, me sinalizando que já respondeu as 5. Só que eu quero que vocês respondam tudo, hein, pessoal? Desde o primeiro exercício. Ok, estou esperando, porque não adianta depois pegar apenas o gabarito, porque no dia da atividade, que vocês irão fazer na próxima semana, quem está com tudo em dia, o objetivo é que vocês saiam muito bem. Igual essa atividade avaliativa que eu abri hoje, pela terceira vez o agendamento, quem fez antes, nossa, foi muito bem. Então vamos lá, vão sinalizando para mim aí quem já fez, para que nós possamos corrigir. Ok, Davi, show, Sara também, está quase terminando. Aí vocês já deixem aí, logo em seguida, a caneta ao lado, para que vocês possam fazer a correção. Estou esperando aí que só algumas pessoas sinalizaram para mim, outras ainda não. Caprichem na letra, hein, pessoal? Nada de letra de monstrinho, hein? Pelo amor de Deus. Letras maiúsculas no início das frases, pontos finais. Daniel, porque eu tenho até medo de algumas letras. Vamos lá, caprichando aí, pessoal. O exercício número 1. Eu acho que já está ok para todo mundo, não está? Da página 15? Sinalizem para mim se nós podemos corrigi-lo. Ok, então. Beleza? Deixe-me ver. Ok, um monte de pessoas falando sim. Tem alguns que não falaram, então eu acredito que já fizeram. Então vamos lá, ó. Exercício número 1 da página 15. Complete os espaços utilizando no pretérito imperfeito os verbos. O que é pretérito imperfeito mesmo, pessoal? Ações ocorridas no passado com frequência. Focas e golfinhos surgiam brincando em torno do barco. Ó, focas e golfinhos. Nós temos 2 núcleos aqui, então o verbo tinha que estar no plural. Outra, se alguém colocou um O aqui, surgiam, né? Pelo amor de Deus, apaguem isso agora. A OTIL é terminação futuro, do futuro. É surgiam e não surgiam. Reparem que as pronúncias são diferentes, justamente para te indicar a forma correta de escrever. Ok? Logo em seguida, o Dias e o Halifax, onde nós temos 2 núcleos, o Dias e o Islândia, onde vivia uma simpática colônia de pinguins. E ao dobrar Dias, Ponte e Halifax, Islândia, ou seja, essas ilhas, onde vivia... Tia, mas você não falou aquela hora aqui que eram 2 nomes? Sim, eu falei para vocês prestarem atenção se o que eu estava indicando era certo. Ó, quem vivia lá não era o Dias nem o Islândia, não. Era uma simpática colônia de pinguins. Então, era uma colônia. Então, vivia. O mar subitamente mudava. Então, ó, surgiam, vivia e mudava. Ou seja, era a colônia de pinguins, né? A colônia que vivia naquele lugar na ilha. Então, ó, anunciavam o limite das águas, ó, o vento forte e as ondas. Agora sim, nós temos 2 núcleos formadas, anunciavam o limite das águas abrigadas da Bahia, o oceano livre pela frente. Ok, pessoal? Exercício 1. Surgiam, vivia, mudava e anunciava. Confiram tudo, se está certinho, deem um certo ao lado aí, ou um certo ao lado do exercício, ou em cada resposta. Lembrando que eu preciso da máxima atenção de vocês na correção, para a semana que vem todo mundo caprichar na atividade de modos verbais. Vamos lá então para a próxima? Continuando aqui, ó. Depois, na página 16, nós tínhamos que fazer o contrário. Nós tínhamos que usar o pretérito perfeito. O pretérito perfeito é a ação que
totalmente concluída. Com um veleiro adernado pelo vento, sem ângulo de visão e em grande velocidade. Professora, por que texto está falando sobre isso? Porque a nossa atividade lá da apostila, no capítulo, fala sobre o quê? Relato de viagem. Com o veleiro adernado pelo vento, sem ângulos de visão e em grande velocidade, o comandante errou a manobra e veio exatamente em cima de mim. Errou, veio, porque agora é pretérito perfeito. Proa com proa, um choque tremendo. Pensei que fosse afundar. Todas as coisas soltas dentro do barco voaram e a antena de rádio instalada do lado de fora partiu-se ao meio e caiu na água. Professora, eu tenho que colocar desse jeito? Sim. Esse verbo aqui, ele precisa desse ser, tá bom? Então, repetindo, ó. Errou, veio, voaram. Lembrando, ó, a terminação é M no pretérito perfeito. Isso, com agora você acrescenta, então, o hífen e o se. Partiu-se, ok? E exercício 3 foi aquilo que eu falei para vocês. Vocês tinham que analisar cada verbo e escolher a alternativa que representasse, respectivamente, a resposta. Na frase eu amei, mas não amo, amei indica o quê? Pretérito perfeito. Por que é pretérito perfeito? Ação concluída. Mas não o amo. Amo indica presente. Então, a única alternativa aqui seria a letra D. Pretérito perfeito, ação concluída, e presente, fato que acontece naquele momento. Ok? Então, ó, amei, pretérito perfeito, amo, presente. Estão acertando aí, pessoal? Exercício 2, o exercício 3, o 1 também, né, que nós já corrigimos. Ótimo, bacana. Tem gente sinalizando que estava fácil, que estava tranquilo. Sinalizem aí tudo com certo. Espero que todos realmente tenham respondido, porque se ficar esperando só o gabarito não vai funcionar. Lembrando que, né, pessoal, cópia quem faz é a xerox. Lembra? Nós pensamos, raciocinamos, respondemos. Se errar, faz parte do processo. O importante é fazer. Vamos lá agora para o próximo exercício, que é o número 4. Que nós vimos aqui, ó, na explicação, que vocês tinham que fazer duas coisas. Identificar e dizer qual é o tempo verbal. Os times de vôlei entraram em quadra neste domingo. O verbo é entraram, pretérito perfeito. Por que é perfeito, professora? Ação totalmente concluída. Então, entraram e pretérito perfeito. Quem circulou, sublinhou, agora sim pode passar o marca-texto se achar necessário. Letra B. Eles já têm ingresso para o cinema. O nosso verbo é tem. Professora, por que esse tem acento circunflexo? Porque é terceira pessoa do plural, ok? Por isso que, ó, eles, mais de um, o tem recebe acento circunflexo. Se fosse ele, aí o tem não teria acento. Presente do indicativo. Lembrando, ó, quem escreveu o verbo embaixo não pode esquecer do acento, tá? Quem marcou aqui em cima não tem problema. João disse que vira algo estranho na rua. Disse, pretérito perfeito, vira pretérito mais que perfeito. Nós temos dois verbos aqui na letra C. Quem prestou atenção observou que na letra C tinham duas linhas, assim como na letra D também. Falava, mas não dizia nada. Não há necessidade de repetir o falava duas vezes, porque é o mesmo verbo. Falava, ação que ocorria com frequência, pretérito imperfeito. Dizia a mesma coisa, ocorria com frequência, pretérito imperfeito. Pessoal, vocês vão fazer o seguinte para mim. Volta aqui na letra A, puxa uma setinha do lado de pretérito perfeito e escrevam assim para mim. Ação concluída
Ação com C cedilha e concluída, acento no I. Ação concluída. Ok? Aqui embaixo agora, ó, na letra D, pode ser na primeira linha aqui, ó, pretérito imperfeito, uma setinha. Ocorria com 2 R's, com frequência, frequência tem acento circunflexo no segundo E, ocorria com frequência no passado. Ok? E aqui, ó, volta aqui na letra C, pretérito mais que perfeito, faz uma setinha. Algo, com L, hein? Algo no passado, algo no passado, referente a outro passado. Vou repetir. Pretérito mais perfeito. Algo no passado, referente a outro passado. Tanto que vocês colocaram aqui, ó, o disse no pretérito perfeito, que é outro passado. Ok? Então, pessoal, aqui, por que eu estou pedindo para vocês anotarem isso? Porque semana que vem, quando vocês forem fazer as atividades, com certeza eu vou pedir para vocês justificarem algumas respostas. Então, aqui vocês têm todo o esqueminha já sinalizado aí. Todo mundo anotou o que eu pedi no exercício 4? Ninguém está sinalizando, então eu estou partindo do princípio. Vou repetir, João. Pretérito perfeito aqui na letra A. Ação concluída. Concluída tem acento no I. Ação concluída. Vou repetir a D, calma aí, vou repetir para todo mundo, hein? Letra A, então, ó. Pretérito perfeito, ação concluída. Letra C, aqui, ó, no pretérito mais que perfeito. Anotou, João? Letra A? Só sinaliza com ok para mim. Letra C, pretérito mais que perfeito. Faz uma setinha. Ação ocorrida no passado. Se eu estou falando diferente, não tem problema não, tá, pessoal? É a mesma coisa. Ação ocorrida no passado. Referente a outro passado. Então, pretérito mais que perfeito. Ação ocorrida no passado, referente a outro passado. Tanto que nós vimos aqui que o disse está no pretérito perfeito. Ok, João? Anotou a C? Sim, calma, tem, mas por que eu estou pedindo para explicar aqui? Porque no dia que vocês forem fazer o exercício, vocês têm um modelo aqui da justificativa, entendeu? Letra D, pretérito imperfeito ocorria com frequência no passado. Ocorria com frequência no passado. Frequência, circunflexo no segundo E. Ok, João? Conseguiu anotar tudo? Todo mundo ok? Exercício 4 com as justificativas? Beleza, então vamos para a próxima lá. Exercício 5, vocês tinham que dizer para mim tempo e modo verbal. A peça teatral já iniciara quando Marta chegou. Iniciara, pretérito mais que perfeito do indicativo. Professora, eu coloquei do modo indicativo, certo também. Olha só, pessoal, prestando atenção, por que eu pedi para vocês anotarem aquela resposta da letra D? Olha só. Letra D não, da letra C. Olha o pretérito mais que perfeito aqui. Ele está no passado, certo? Mas ele faz referência a outra situação no passado. Olha aqui o verbo, ó, chegou. Ele também está no passado. Então, ó, pretérito mais que perfeito do indicativo. Davi, sinaliza para mim o que você quer que eu repita, por favor.
O que o uso desse tempo verbal nos informa a respeito da sequência dos fatos ocorridos? O início da peça ocorreu antes da chegada de Marta. Por isso que nós temos o pretérito mais que perfeito. Vou repetir. O pretérito mais que perfeito, ele faz referência, então, a esse passado. Por isso que nós temos o chegou aqui no passado também, ó. Então, ó, o início da peça ocorreu antes da Marta chegar. Ok? A peça teatral já iniciara quando Marta chegou. Então, vamos lá? Ó, número 5, primeira parte, pretérito mais que perfeito do indicativo. Isso, o Arthur, obrigada. Davi, você viu que o Arthur colocou aí a letra D? O pretérito imperfeito ocorria com frequência no passado. E aqui, pessoal, por que nós temos essa situação? Isso significa que o início da peça ocorreu antes da chegada de Marta. Conseguiu, Davi, anotar? Maria Eduarda também conseguiu anotar? Tudo ok aí, pessoal? Jóia. Então, pessoal, aqui nós finalizamos essa atividade, a página 16. Na próxima semana, então, nós estaremos fazendo as nossas atividades, continuando aí, e dentre elas, uma atividade avaliativa, ok, pessoal? Espero que todos tenham aí prestado bastante atenção nas explicações, na correção também, ok? E não esqueçam do recadinho da atividade avaliativa.